Quem diria que Nagatoro-san é apenas um anime com um simples implicância de uma garota que curtia o cara, gostava do cara, não ao ponto de um romance, mas de um ponto que chamasse a atenção dela de querer implicar, ao invés de ser um simples bullying, como muita gente ia mencionando pra gente aí, dando a entender que o anime seria pesado ou algo assim do tipo. E na verdade não é nada disso, é um simples romance que tem um pouquinho de implicância, o que acontece muito na vida real. Nesse vídeo que eu vou comentar sobre esse terceiro episódio de Nagatoro-san, eu quero saber muito também da sua opinião sobre esse episódio aqui nos comentários, beleza? Então não se esquece de compartilhar comigo as suas opiniões. E antes da gente continuar, a gente não pode esquecer que o like aqui embaixo é muito importante, principalmente a sua inscrição. Se você gosta de animes, mangás e ficar atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. Para quem puder dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas como vídeos e muito mais. Quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. E para você que já é membro, fica aqui meu muito obrigado. Antes mesmo do anime lançar, muita gente falava que seria um bullying, que seria algo pesado, ou algo assim do tipo, dando a entender que o anime seria algo polêmico, mas na verdade não é nada disso, não chega nem perto de ser algo polêmico, até porque tudo que a gente acaba vendo aí é uma simples implicância. E como vocês sabem, implicância não acaba sendo mesmo assim algo como um bullying, mas sim algo de alguém, como dizem meus pais, quando você implica com aquela pessoa, basicamente aquela pessoa gosta de você. Talvez não da maneira que você pensa, mas ela gosta de você. Então é isso que eu penso quando vejo a Nagatoro implicando com o protagonista e não passa simplesmente disso. E nesse episódio a gente conseguiu ver aí que ela continua naquela mesma situação, só que ela acabou mudando drasticamente a ação, as atitudes delas, ficou algo mais voltado para um romance. Pois é, quem diria que aquele anime pesado seria algo como um romance. Então a gente acaba vendo situações como ele lá desenhando novamente, ou situações até melhores como aquelas da chuva, que eles estão lá correndo, onde a gente vê que eles acabam se abrigando e ela meio que tentando implicar com ele de novo com a situação de que a roupa dela tá transparente, ele acaba meio que tentando revidar. Esse episódio, ele serviu para mostrar pra gente que ela quer que ele revide, só que não no início isso não acontece, mas quando ela vê que ele tenta revidar, ela acabou tendo essa situação que ela quer que ele revide para que somente ela, pelo menos só ela, possa implicar com ele. Então eles acabam chegando aí pra casa dela, que foi uma cena bem legal, podemos dizer, onde eles acabam jogando e a Nagatoro acaba implicando com ele de uma maneira não daquelas com palavras, mas sim, sabe, implicando, fazendo cosquinha ou algo assim do tipo. Eu acho que a única parte, assim, desse anime que não teve implicância, né, nesse quesito de ficar ofendendo o outro, foi entre aspas, né, porque o que é mencionado ali não é bem uma ofensa, tá bem na cara que é algo com uma implicância ao invés de um simples bullying. Então ele acaba tendo dela, mas os outros jogos é basicamente só derrota, porque ela acaba indo pra Koshiki e essas coisas do tipo. O que acaba tendo realmente a nossa atenção é nesse final de episódio, meio pro final, né, onde a gente vê ali que a gente acaba se encontrando com a Sakura, de novo essa personagem, e também com a Gamu-chan, que é a outra personagem, por sinal, bem, né, ela tem sabe? Um par ali bem grande nessa implicância que a Nagatoro apenas quer que seja apenas ela, tá? Então, quando a gente vê ali que elas tentam ir pra frente, ofender ele, faz essa implicância, assim, a base, que, no meu ver, não é nada demais, não acaba sendo o tal bullying pesado que muita gente mencionou. Eu tô falando isso não como referência, tá? Falando como referência porque era isso que era mencionado desde o princípio. Muita gente ficava falando que esse anime seria pesado como bullying, mas não chega nem perto disso. Então, elas acabam ali sempre implicando com ele, só que quando chega ao ponto de tocar nele, acaba chegando a um nível que a Nagatoro não gosta. Por exemplo, quando a Sakura foi lá colocar a mão no Naoto, a Nagatoro, ela viu aquilo ali e ela teve uma reação de ficar apenas encarando. Ela ficou só apenas encarando. E quando a Sakura foi novamente tocar nele, ela tirou. E não foi só uma vez, mas duas vezes. E poderia ter muito mais se a Sakura tentasse. Só que a Sakura viu ali que estava acontecendo algo que ela não entendia. Então a Gamu, ela acabou percebendo isso e partiu para um lado assim, até pior, onde acaba sendo ali, no meu ver, algo que realmente foi pesado. Chamar o moleque de inseto, acho que aí já foi longe demais. Então a Nagatoro viu aquilo ali e ela acaba sentindo a dor dele. Então ela acaba defendendo e ela acaba ali, a Gamu acaba acusando, dizendo que, no caso, ele seria de fato o namorado dela. E aí o Naoto, ele viu aquilo ali e ele pensa, será que a Nagatoro realmente tá me defendendo? Ele meio que sente que isso é a realidade, porque de fato é o que aconteceu. Só que aí ele acaba tomando uma atitude, que pelo menos
essa atitude foi uma atitude de homem, onde ele acaba dizendo que não é o namorado dela, que isso não tem lógica, não tem cabimento. Só, né, claro, tem gente que vai falar assim, nossa, cara, ele errou, por que ele não falou que era o namorado dela, coisa assim do tipo? Porque se ele fizesse isso, cara, ele estaria, no caso, caindo até no papo delas, né, nessa tal de brincadeira, só que ele não tá pra isso. Então, acaba tendo um ponto bem positivo pra ele, porque a Nagatoro percebe isso, velho. Pois é, acho que é o único ponto que o nosso protagonista tem uma atitude de homem de verdade. E aí, a gente acaba vendo esse resto do episódio aí, onde ela acaba ensinando a ele, querendo ensinar ele a retrucar. Ou seja, ela explica ali, quando você acaba retrucando uma coisa que alguém tá implicando com você, acaba saindo como uma piada, sabe? Não como algo realmente pesado. E é o que eu simplesmente vejo nesses tal bullying que a galera menciona aí, desde o início antes do anime ser lançado, que é apenas piada, cara. É basicamente piada, porque a única coisa que eu consigo ver é isso. Então ela acaba tentando ensinar ele ali a questão de retrucar, só que não dá certo. Quando ele tenta retrucar ela, no caso, acaba indo no ponto onde não devia, né? Ele acaba tocando ali no Spark da Nagatoro. Pois é, velho. E quem diria que isso fosse acontecer novamente, porque já aconteceu uma vez. E bom, assim acaba o episódio. Eu acho que chegou um ponto que Nagatoro se tornou apenas um anime de romance, parecendo até Takagi-san, só que pelo quesito de implicância de um nível maior que Takagi-san, porque Takagi-san no caso seria uma implicância em questão de jogos, e aqui é uma implicância com piadas. Enfim, assim terminou o episódio. Eu vou dizer, e sempre tô dizendo, todo episódio que eu falo aqui pra vocês sobre Nagatoro-san, o anime tá muito legal. Eu só quero deixar claro que pra vocês que aquilo que foi mencionado pra gente lá no início é uma bela de uma decepção. Por isso que eu fiz aquele vídeo onde eu falei que Nagatoro-san era uma decepção, mas não o anime, e sim o que a galera tava falando. E continua sendo uma decepção se a gente for parar por esse lado aí da galera que falando que seria algo pesado. Cadê algo pesado? E bom, é isso, gente. Essas foram as minhas impressões que eu tive desse episódio. Gostei demais e sempre vou deixar claro pra vocês o que eu realmente penso sobre o anime. E, cara, tô muito ansioso pelo próximo episódio. Eu acho que foi até muito rápido, né? Quando a gente acaba gostando muito do anime, o anime passa, assim, muito rápido, velho, os episódios. Enfim, gente, comenta aí as suas impressões, a sua opinião sobre esse anime, se você pensava a mesma coisa que eu no início. Enfim, comenta aí, vai ser bem legal trocar uma ideia com vocês. E claro, não se esqueça de deixar um like. O feedback é o que me faz sempre estar trazendo aqui mais vídeo de Nagatoro-san. E pra quem gosta aí de ficar ligado nas notícias, vídeos sobre os animes, curiosidades, mangás, light novel e muito mais, se inscreve aí nesse canal, porque é o canal ideal pra você se manter atualizado nesse mundo dos animes. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.